A cidade de Ravenswood jaz sob um silêncio opressivo, como se a própria escuridão estivesse me observando. A chuva caía como lágrimas de um céu desesperado, e as ruas estavam desertas em meio à tempestade. Mas eu sabia que ali havia um segredo, um eco que ninguém ouvia. O eco de um passado esquecido, de uma tragédia que nunca fora contada. Eu comecei a investigar, a buscar pistas em cada esquina, em cada sombra. E foi então que eu ouvi o primeiro suspiro. O suspiro era leve, quase imperceptível, mas eu sabia que era apenas o começo. Comecei a segui-lo, a seguir o eco que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Fui em direção à floresta sombria que rodeava a cidade, aonde os corvos voavam em grupos silenciosos, como se estivessem me esperando. A névoa densa envolvia tudo, dificultando a visão, mas eu continuei em frente, decidido a descobrir a fonte do eco. À medida que avançava, o eco ficava mais claro, mais intenso. Parecia uma voz de mulher, chorando em silêncio, mas eu não podia ver ninguém. As árvores pareciam girar em torno de mim, como se estivessem me cercando, e eu comecei a sentir um medo crescente. Mas eu não me dei por vencido, continuei em frente, decidido a descobrir a verdade. Depois de alguns minutos de caminhada, cheguei a uma grande cruz de pedra, onde as letras estavam desgastadas pelo tempo. A voz da mulher ficou mais alta, mais clara, e eu pude perceber as palavras: ajuda, ajuda. Eu sabia que estava perto da resposta, mas também sabia que estávamos longe da verdadeira pergunta. Comecei a inspecionar a cruz, a procurar por pistas, por algum sinal de que algo estivesse errado. E foi então que eu notei uma pequena inscrição, escondida em meio às letras gastas. Era uma data de morte, e abaixo dela, uma palavra: mãe. A palavra mãe me fez estremecer. Eu sabia que estava lidando com algo muito mais profundo do que eu havia imaginado. Comecei a pensar em todas as histórias de mães que haviam sido perseguidas, de mães que haviam sido esquecidas. E então eu entendi que o eco era uma chamada de ajuda, uma chamada de mães que estavam presas no passado. Continuei em frente, decidido a encontrar a mãe que estava atrás do eco. A floresta parecia ficar mais densa a cada passo, mais sombria, como se estivesse me cercando. Mas eu não me dei por vencido, continuei em frente, decidido a encontrar a verdade. Depois de mais alguns minutos de caminhada, cheguei a uma grande ruína, uma antiga mansão que estava em ruínas. A voz da mulher ficou mais alta, mais clara, e eu pude perceber as palavras: mãe, mãe. Eu sabia que estava perto da resposta, mas também sabia que estava prestes a enfrentar algo muito mais sombrio. Comecei a explorar a mansão, a procurar por pistas, por algum sinal de que algo estivesse errado. E foi então que eu notei uma porta secreta, escondida em meio às ruínas. Era uma porta que parecia não ter sido aberta em anos, e eu sabia que estava prestes a encontrar a verdade. A porta secreta me levou a uma câmara especial, uma câmara que parecia ter sido projetada para esconder um segredo. A voz da mulher ficou mais alta, mais clara, e eu pude perceber as palavras: mãe, eu estou aqui. Eu sabia que estava prestes a encontrar a resposta, mas também sabia que estava em perigo. Depois de alguns minutos de caminhada, chegamos a uma cela onde uma mulher estava sentada em uma cadeira, chorando em silêncio. Era a mãe que estava atrás do eco. E então eu entendi que o eco era uma chamada de ajuda, uma chamada de mães que estavam presas no passado. A mãe me contou a história de como ela havia sido perseguida, de como ela havia sido esquecida. E então eu entendi que o eco era uma chamada de ajuda, uma chamada de mães que estavam presas no passado. E eu sabia que estava em uma posição de ajudá-las. Comecei a trabalhar com a mãe, a ajudá-la a se encontrar, a se lembrar de quem era. E foi então que eu percebi que o eco não era apenas uma chamada de ajuda, mas também uma oportunidade de redenção. Uma oportunidade de fazer as coisas certas, de ajudar as mães que estavam presas no passado.
Depois de muitas horas de trabalho, a mãe finalmente encontrou a paz, finalmente se lembrou de quem era. E então eu sabia que havia feito a coisa certa, que havia ajudado aquela mãe a se encontrar. E eu sabia que o eco não era apenas uma chamada de ajuda, mas também uma oportunidade de redenção.